Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bem, amigos da Clube, agora nesta manhã nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio, aqui na Clube, o vereador Renan Sartori, MDB Gramado, e o professor Daniel, PT Gramado. E eles vão falar conosco aí nesta manhã para o nosso ouvinte aí sobre a lei das sacolas plásticas, né? E eu começo então cumprimentando, vou cumprimentar aqui o vereador Renan. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder estar aqui na Clube novamente, podendo falar sobre um tema importante, né? Um tema que é a lei das sacolas plásticas, podendo estar aqui na rádio, então, esclarecendo um pouquinho dessa lei, que possamos aí nessa manhã de hoje poder fazer um bom bate-papo e que ele seja esclarecedor. Com certeza, né? Sejam sempre bem-vindos vocês aí, né? E eu começo então também cumprimentando aqui o professor Daniel. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, vereador Renan. Bom dia também aos ouvintes que nos acompanham. Pessoal que está nos vendo pela internet também, 88.5. Isso. A gente tem muita honra de estar aqui, está muito feliz em ter esse espaço para poder dialogar, conversar com a comunidade de Gramado, mas também da região, né? Porque esse é um tema que interessa a todos nós, que é um tema de sustentabilidade, meio ambiente. Estamos à disposição para poder conversar um pouco sobre a lei que está sendo, né, tá chegando no seu prazo de vigência no próximo dia 12. Pois é, vereadores, ela já foi, se não me falha, aí 3 vezes, né? Foi adiada, né? E agora chegou o momento, então. Como é que vocês vejam? E primeiramente, vamos. Algumas pessoas eu sei que ainda não conhecem, né? Não sabem certinho, né? Com o que é a lei das sacolas plásticas, como é que vai funcionar. Alguns chegam a pensar até que então não vai ter no mercado, que vão ter que comprar uma sacola num estabelecimento para pegar mercadoria no outro. São coisas assim que às vezes deixam na dúvida, né? A pessoa que está nos vendo, está nos ouvindo aí. Eu gostaria que vocês contassem, né, para nós, aí, para o nosso ouvinte, então, como é que é essa lei aí que entra em vigor, em princípio, agora dia 12. Princípio dia 12, na próxima quarta-feira, né, ela tem essa vigência. Ela é uma lei que ela cria uma proibição da distribuição gratuita de sacolas plásticas, né? Então, realmente, essa confusão, ela existe muitas vezes na cabeça da nossa população. Se esse item, sacola plástica, ele some dos estabelecimentos ou não, né? Então, a gente tem trabalhado isso, seja na Câmara de Vereadores ou também no Poder Executivo Municipal, para falar para a comunidade que esse item, ele não some dos mercados, né, dos estabelecimentos comerciais. Simplesmente, ele vai ter um valor que ainda está sendo trabalhado junto com os supermercadistas e demais entidades da cidade para se eleger um valor que seja justo, mas ele não some. E a ideia é o quê? A ideia é que esse supermercadista, todos esses estabelecimentos, eles incentivem, né, o uso daquelas sacolas ecológicas, que são as ecobags, feitas de pano ou também de material mais resistente, para que ele possa reutilizar papelão, né, várias vezes. Também pode ser, uma das fontes que pode ser usada. Sim. A gente entende também, né, e uma das partes que a gente considera, né, professor, mais importante do projeto é o que traz no projeto, que é o Programa Municipal de Conscientização de Redução do Plástico, né? Então, essa é a ideia, a gente poder chegar em todos os estabelecimentos, poder chegar nas comunidades, explicando o porquê desta lei, né, e mostrando para ele, né, que a sacola plástica e o plástico como todo, ele é um problema mundial, a qual nós não temos intenção de acabar com o plástico, mas sim de gerar um consumo consciente deste item. E esse programa, ele traz esses tópicos, né, que é uma obrigatoriedade aí então da Secretaria de Meio Ambiente fazer todas essas campanhas informativas para a comunidade, né? E a gente sabe, né, que, como tu bem iniciou falando, ela já foi adiada por 3 vezes essa lei. Tem 3 anos, é importante. Tem 3 anos a lei já. Exatamente, ela foi aprovada em janeiro. 3 anos ela foi aprovada, né? 3 anos atrás, né? Exatamente, janeiro de 2020. Quando a gente aprovou, né, professor Daniel, lá naquele momento, o projeto já tinha
um tempo de vigência que ele dava. A primeira empresa impactada, ela seria 1 ano e 8 meses após a aprovação do projeto. Mas por que 1 ano e 8 meses vai valer a lei se foi aprovada? Sim. Exatamente para isso, para Claro. que as campanhas educativas e ambientais fossem feitas. Por alguns motivos que não cabe nós comentarmos agora, esses projetos não foram feitos. Então, por isso que eles foram gradativamente adiados, né? Então, a gente também faz, né? E a gente tem feito uma cobrança de forma salutar e em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, que essa campanha venha para a rua o quanto antes, né? Porque muitas pessoas, muitas vezes, não têm conhecimento Claro. e acabam gerando esse tipo de dúvida que tu acabou de trazer aqui. Sim. E se essa campanha vem para a rua, com certeza vai tirar a dúvida, né, de muitas pessoas aí. Então a gente tá nessa luta para que essas campanhas venham o quanto antes. Claro. Deixa eu fazer uma pergunta para os vereadores aí, qualquer um aí, né? Houve uma audiência pública, vocês entraram em contato, digamos assim, com a comunidade, com associações, enfim, com os mercados, antes de ser aprovada essa lei na Câmara? Isso, com certeza, né? Porque nós começamos a discutir essa lei já no ano de 2019, ela passou por audiência pública e mais do que isso, ela passou por uma série de reuniões. Olha, eu arrisco a dizer que pelo menos 10, 12 reuniões com entidades, com secretaria. Então lá em 2019, quando nós começamos a construir a lei, nós procuramos a Secretaria do Meio Ambiente, nós procuramos a entidade, nós tivemos apoio inclusive em audiência pública, nós tivemos grande participação de um grande número de pessoas, isso lá quando ela foi aprovada e sancionada no início de 2020. Posteriormente a isso, o executivo, né, porque é importante assim, uma coisa muito importante colocar sobre esse projeto, ele é um programa municipal de redução de resíduos plásticos. Então assim, ele é uma parte de o que nós temos que ter uma política pública sustentável de meio ambiente. Então nós não temos o objetivo de solucionar todos os problemas, mas nós, enquanto legislativo, assim como o vereador está fazendo com o projeto muito importante, que é do uso da destinação do óleo, né, de cozinha, sim, que o já projeto veio está falar tramitando conosco na aqui, né? Câmara. Já tivemos essa E falando com a oportunidade. gente, Eles são propostas legislativas, mas nós precisamos de uma política pública permanente, de sustentabilidade, conscientização. E o programa municipal, o principal objetivo dele, ele é de educação, então ele precisa estar dentro das escolas, ele precisa estar dialogando com a sociedade para que a gente trabalhe a consciência. Nós não queremos acabar com a sacola plástica, nós queremos reduzir o consumo abusivo e estimular o uso de ecobags, estimular, né, de sacolas retornáveis. Então é um trabalho que faz parte de um todo. E Sim, uma engrenagem. todas essas etapas e todas as mudanças que a lei passou, elas foram amplamente dialogadas. E assim, para a lei funcionar, ser efetiva, não ser só mais uma lei qualquer, e que ela não seja só uma modinha, só uma marca, nós queremos que isso faça parte de uma política pública de sustentabilidade, de educação das pessoas para a sustentabilidade. É preciso que o programa municipal funcione, fazendo esse trabalho de conscientização, de informação, né? Mas esse é um trabalho daí que o executivo, né, através da secretaria, a lei estabelece quem é o responsável por fazer o programa, precisa ser feito. Então, houve uma desconexão e então muitas pessoas têm sido pego de surpresa, mas isso é perfeitamente... Pois era uma pergunta, né, na verdade, que eu ia fazer. Como que a comunidade gramadense hoje ela está recebendo, digamos assim, essa notícia, né, dessa lei, que algumas pessoas também não sabem? Como é que está o impacto na comunidade? A gente vê que é uma lei desde a sua aprovação, né, professor Daniel, até mesmo nas audiências públicas, tu vê que a comunidade, né, como um todo, ela é bem dividida sobre o assunto, né? Tem algumas pessoas, né, que às vezes já viajaram, já foram para outros lugares, né? Isso são práticas mundiais, né? Hoje, se nós formos ver, nós tivemos em julho, agora, Semana do Meio Ambiente, né? Semana Mundial do Meio Ambiente. Sim. E qual era o tema da Semana Mundial do Meio Ambiente 2023? O tema central era
a poluição plástica. Como diminuir a poluição plástica. Então tu vê que na Europa, em estados norte-americanos, essas leis já funcionam há muito tempo e muito bem e apresentam grandes resultados na diminuição do consumo. Então a gente vê que a população é dividida, mas muitos daqueles que muitas vezes não concordam com a lei é porque não tem a informação necessária. E aí eu faço o link com o óleo também, que é muito parecido. Muitas pessoas não têm noção o quanto o óleo pode fazer mal e quanto o uso indiscriminado de sacolas plásticas, o volume que essa população mundial utiliza, pode causar para o meio ambiente. Só para nós ter uma noção, né? São 400 milhões de toneladas de plásticos produzidos todos os anos. E metade disso, dessa produção, então 200 milhões de toneladas, é para ser usado uma vez só. Que estão dentro disso o quê? Sacolas plásticas, copinhos plásticos, canudinhos. Então o que a gente tem que repensar o nosso consumo? Nesse item de uso único, né? Que tu vai ali, usa uma vez e a e joga reciclagem fora. dele também, né, Verdor? Então, claro. assim, existem outras formas também, né, de reutilização. Então, assim, é preciso uma política pública de destinação do lixo. Tem uma outra demanda que é do vereador Celso Fiorese, uma cobrança. Se produz muito vidro, o vidro acaba cortando o pessoal que trabalha né, nos caminhões de lixo ali, de resíduos. E nós podemos transformar isso em dinheiro. Nós precisamos, por exemplo, ter espaços de coleta de vidro. A questão assim, da sacola da redução, a questão da destinação do óleo. Então, separar o lixo e fazer a separação e a destinação correta também, através da coleta que o município faz, a triagem. Então, são uma série de políticas públicas que precisam se unir, né? E nós somos hoje exemplo no turismo, nós somos referência hoje numa série de, né, na gastronomia, no turismo, no bem receberem como cidade, como região. Nós também precisamos mirar para sermos também referência na questão do esgotamento sanitário. Precisamos tratar o nosso esgoto, nós precisamos cuidar da nossa vegetação, da nossa fauna, flora, nós precisamos preservar e cuidar também dos mananciais. Então é um todo, e esse projeto é parte desse todo, e nós, mesmo sendo polêmica, nós fizemos o enfrentamento dessa lei, né, porque a gente entende que precisa sim fazer essa discussão com a sociedade, e esse papel ela está tendo, de fazer a discussão, provocar a discussão com a sociedade. Vereadores, a gente tem 2 minutos aqui, eu gostaria que vocês... É uma pergunta aqui, na verdade, quando a lei foi feita, né, na verdade, a gente falou da questão da mídia, da divulgação, da conscientização para as pessoas de Gramado. Mas nós aqui em Canela, Nova Petrópolis, Três Coroas, cidades vizinhas, né? Qual a recomendação para as cidades vizinhas? Porque foi a Gramado, teria que se estando na lei, né, são cidades muito próximas que talvez as pessoas não se dão conta, né, na verdade, que Gramado existe essa lei. O que eu posso falar, né? A gente já vê, né? Nós fomos chamados no ano passado, na Semana Lixo Zero de Nova Petrópolis. Eu tive uma oportunidade de estar lá, falando um pouquinho sobre a nossa lei, e a gente já vê que existe alguns municípios ao nosso entorno, ao exemplo de Nova Petrópolis, que já começa pensar em propor uma lei, né, deste mesmo molde lá na cidade de Nova Petrópolis. Claro que o ideal é que esse projeto pegue e que nós possamos ampliar e as cidades vizinhas entendam, né, o quão importante é a gente fazer a redução do plástico, e não o fim dele, mas a redução, o uso consciente deste produto. Certo. Nós temos 1 minuto, então 30 segundos para cada um aqui para a consideração final. Isso aí, só complementando, né, e fazendo a minha consideração, nós precisamos pensar essas políticas de forma regional. Nós precisamos, a bacia, né, hidrográfica nossa é regional. Alguém dá o pontapé inicial, né? Essas discussões, coisas boas, essa né? é uma discussão micro, nós precisamos ampliar para o macro. Nós, como Gramado, como Câmara, estamos dispostos a fazer esse debate, já o temos feito, inclusive, né, e a gente está aqui agradecendo esse espaço, inclusive, que é um espaço de discussão e de informação aqui
aqui na nossa região das Hortênsias. Obrigado. Sucesso, Renan. A gente Vereador sabe que ela é Renan. uma lei, que ela não é muito popular, que ela tem que ter coragem para protocolar Claro, ela, claro. porque existe esse enfrentamento. Sim. Mas quando a gente tem certeza, quando a gente tem estudos técnicos que embasam um projeto de lei, isso dá confiança. Então, realmente, a gente está à disposição, caso venha, né, algum município ter interesse, a gente fica à disposição para falar como foi o passo a passo de Gramado e tentar mostrar como foi o modelo de Gramado para esse projeto. Agradecer a oportunidade que a Rádio Clube sempre dá para os projetos ambientais. Com certeza, e vocês virão numa outra ocasião e falar mais, então, sobre este assunto e outros aí do vizinho município de Gramado. Conosco, então, nesta manhã, o vereador Renan Sartori, MDB Gramado, e o professor Daniel, do PT Gramado. Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional Entrevista.